Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Emília Campos, do canal Descomplicando Direito e sócia do Malgueiro Campos Advocacia. Hoje a gente está aqui para mais uma live Descomplicando o LGPD. Hoje a gente tem o prazer de receber Renata Mancini, Head de Compliance da Novadax, Exchange de criptomoedas, e também DPO, ou seja, ela que cuida do assunto Lei Geral de Proteção de Dados. Renata, seja bem-vinda, boa noite, super obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente vir conversar um pouquinho sobre a adequação da Exchange à LGPD. Obrigada, Emília, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Como a Emília já me apresentou, eu sou Renata Mancini, sou responsável pela área de compliance e risco da Novadax e também sou DPO encarregada de dados. Então a gente depois aí até pode discutir aí todos esses conflitos de interesse que a gente pode ter, pode vir a ter tendo esses dois chapéus, mas a gente conversa bastante aí durante a live. Então eu estou na Novadax, a Novadax é uma corretora de criptoativos. Ela tem 3 anos de vida, ela é uma corretora que tem mais de 100 moedas aí listadas, uma corretora que cresceu bastante nesses últimos tempos, então eu estou lá há 10 meses e a gente dobrou de tamanho, apesar de sermos pequenos aqui no Brasil, a estrutura em si é bastante grande e robusta. Eu venho do segmento regulado, então, banco de investimento, na verdade, Banco Nacional, Banco Internacional, corretora de valores, seguradora, agora corretora de cripto, né, e a minha última experiência antes da corretora de cripto foi a B3. Então, eu já tinha experiência, né, com LGPD antes de entrar na Novadax, e espero aí passar um pouquinho de conhecimento aí para vocês. E o interessante, né, Renata, que a gente está acostumado a lidar com o segmento de cripto, a gente sabe o quanto a gente caminhou até chegar na situação que a gente está hoje em relação à QIC, né, ao processo de conhecimento do cliente, e o que envolve aí a coleta e o tratamento de dados pessoais. E a gente sabe que o público do segmento de cripto não é um público que gosta efetivamente de revelar dados pessoais, até por conta da natureza da tecnologia. E agora, principalmente por conta da instrução normativa, já lá desde 2019, a gente tem a questão pacificada de que não tem como a gente sobreviver sem a coleta e o tratamento de dados pessoais, até por conta do cumprimento da instrução normativa. E aí, quando a gente entra aí no processo de adequação à LGPD, a gente já está num panorama muito mais definido de coleta e tratamento de dados. Então, como é que foi aí o processo para você lidar com o processo de adequação da LGPD dentro da Novadax? Como que vocês conduziram esse processo dentro da Novadax? Como eu já tinha comentado, eu tenho 10 meses de Novadax. Quando eu entrei para ser responsável por compliance e risco, eu já tinha... Sua câmera está tremendo um pouco, Está tremendo? Tá. Desculpa. Como eu já tinha experiência com a LGPD, eu ganhei o título e a responsabilidade de DPO encarregado de dados juntamente com compliance e risco. A Novadax já tinha iniciado alguns mapeamentos e algumas atividades para começar a conformidade com a LGPD, mas ainda tinha muito a ser feito. Com a minha entrada, até pelo fato da gente ter uma estrutura bastante pequena, robusta como um todo, mas pequena no Brasil, a gente decidiu que a gente precisava de ajuda, então a gente contratou o escritório de vocês para nos ajudar nesse processo das 3 principais fases, né, que seria o assessment, a parte de implementação e a parte agora, né, que a gente vai entrar propriamente dita do monitoramento. Então, até porque vocês já eram parceiras da Novadax em outros assuntos,
a gente conversou bastante e iniciamos o nosso processo de conformidade com a LGPD com a ajuda de vocês. Foi um processo bastante trabalhoso, ainda está sendo, porque a LGPD é uma lei que não é estática, né? A gente não pode simplesmente fazer o mapeamento, implementar o que tiver que ser implementado e deixar dentro da gaveta. Então, se tivermos um novo produto, ele tem que nascer já com LGPD. Se a gente tiver uma atualização de processo, a gente precisa atualizar a matriz. Então, esse processo ele precisa estar sempre vivo e sempre revisado. Pode ser mês a mês, 6 em 6 meses, ano a ano. O importante é sempre ele estar vivo e ele estar atualizado. Então, é um processo trabalhoso, não tenho dúvida, mesmo contratando vocês, foi um processo trabalhoso, mas é lógico que foi um processo bastante mais tranquilo, porque vocês têm a metodologia, tem toda a forma de iniciar, foi bastante importante, fica até um pouco mais fácil você, contratando uma empresa, um escritório especializado, você iniciar, então iniciamos com conversas com as áreas, chamamos cada um numa reunião específica, explicamos o que era o projeto, a necessidade, qual era a responsabilidade da pessoa, da área, qual era a necessidade daquele mapeamento, literalmente explicamos todo o processo, quais seriam as fases da necessidade, né, dessa implementação. Então, foi uma coisa que, com a ajuda de vocês, foi muito mais tranquilo, porque a gente tem um terceiro nos ajudando, e não somente um interno, que um colaborador interno que vai lá e fala, olha, é importante por causa disso, 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 a gente tem uma outra pessoa que também diz que é importante isso, isso, isso. E porque é aquela coisa, né, parece que santo de casa não faz milagre, e a gente, quando a gente está interno, e eu sei porque eu também já fui responsável internamente por projeto de LGPD quando eu estava atuando numa empresa, e parece que a gente vira a chata da proteção de dados. Eu já sou a chata do compliance. Né? E não tem isso, exatamente, até porque a gente acumula essas duas coisas. E aí, parece que não tem a mesma efetividade, né, o que a gente fala. Vem cá, vem. E essa questão que você está dizendo em relação à questão de manter o programa vivo, o que eu acho que é interessante é que a gente tem que se fazer um pouco perceber para as outras áreas dentro do... Deixa eu pedir só para todo mundo deixar o áudio no mute, para não ter interferência do som, tá, gente? Tudo bem, não tem problema. A molhadinha aqui já seca. Dina, você consegue mutar? Dina, você consegue mutar? Todo mundo? Menos eu e a Renata? A gente está com interferência de alguém que está com o áudio aberto. Então, isso é super interessante, porque assim, a gente como DPO ou como responsável por proteção de dados, a gente tem que estar sempre se fazendo notar ali nos outros departamentos, nas reuniões de projeto e tudo mais, para estar sempre podendo dar uns pitacos em relação aos projetos quando eles estão nascendo, né? Para falar um pouco sobre proteção de dados by design, porque como esse é um conceito que tem que estar no surgimento, né, dos projetos, se a gente não é chamado para participar dessas discussões, a gente nunca consegue palpitar nos projetos para que proteção de dados seja algo que nasça ali na concepção, né, do projeto. Então, como é uma coisa ongoing, né, um trabalho que está sempre andando, isso tem que acontecer, a gente tem que estar sempre participando das reuniões, participando das discussões, para que proteção de dados efetivamente seja algo que esteja sempre caminhando e que seja um projeto vivo dentro da empresa, e não um negócio que você faz, adequa e acabou, você não fala mais desse assunto, né? E você só vai falar sobre isso o ano que vem, quando for atualizar o relatório. Não dá para ser assim, né? Tem que ser, você tem que estar sempre de olho, avisando as áreas, olha, tem algum processo novo aí que vocês implantaram, tem alguma coisa diferente para a gente colocar no relatório, né?
Sim, e uma coisa bastante importante, tem suas vantagens também ser pequeno, né? A gente tem que também ter fazer esse lembrete, né? Da mesma forma que é bom ser grande, ser pequeno também te traz algum tipo de benefício quando você precisa de engajamento, parceria. Então, com a nossa, como a gente começou o projeto mostrando para todo mundo a importância, qual era a responsabilidade da Nova Dax, qual era a responsabilidade do GPO, qual era a responsabilidade de quem trata aquele dado, eu acho que ficou mais fácil deles entenderem que cada um tinha uma responsabilidade e que todos deveriam trabalhar em conjunto, assim, todo mundo bem engajado, para todo mundo conseguir ter a conformidade finalizada e ter, né, esse programa vivo e atualizado, porque senão, daqui a um ano, você vai ter que fazer todo esse trabalho novamente. É verdade. E qual foi o maior desafio, assim, para você nesse processo de implementação? O que foi mais complexo? O que foi mais difícil? Acredito, e acho que eu vou muito em linha com a live anterior, né? Acho que a gente sempre precisa pensar no aculturamento interno. E vou além, né? Não só no aculturamento interno, mas no aculturamento externo também, porque se você entra no site da Nova Dax, você tem o termos de uso, você tem a política de privacidade, você tem a política de compliance, e muitas desses documentos, eles são, existe a necessidade do aceite. Então, literalmente, você sempre aculturar da importância. Então, fizemos o trabalho de assessment, fizemos a atualização das normas, ou criamos algumas, informamos os nossos clientes dessas nossas novas normas, ou normas que foram atualizadas, informamos os nossos colaboradores que tivemos atualização na política de privacidade, na política de segurança, e, lógico, a gente não pode esquecer de treinar, porque mesmo depois da gente ter conversado com todas as áreas, de ter feito todo esse, chamado essas áreas para perto, né, da área de privacidade, a gente fez um treinamento específico para todos os colaboradores, e a gente já tem, né, Emília, não me deixa mentir, já agendado para 2022 treinamentos mais específicos, que aí uma área que trata mais, uma área que trata menos, ter treinamentos mais específicos sobre o tema LGPD. Quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos, né, de LGPD, uma das coisas que a gente sentiu, que eu pelo menos senti necessidade de fazer, era aquela palestra inicial, né, que a gente fez, que é para as pessoas entenderem de onde veio a Lei de Proteção de Dados, né, e o que ela procura proteger. Eu acho que quando a gente passa para as pessoas que vão nos ajudar no trabalho de mapeamento, de coleta das informações e tudo mais, porque dá um trabalho, né? Tá. E se a gente começa a fazer esse trabalho só como se ele fosse algo que vai aumentar a rotina de trabalho das pessoas, a gente não consegue engajamento. Então, a primeira reunião, a primeira palestra, a primeira apresentação que a gente faz é uma palestra mostrando de onde veio a preocupação com proteção de dados e o quanto isso é benéfico. E o quanto isso é benéfico para nós como cidadãos, né? O quanto proteção de dados é importante para a gente como cidadãos e o quanto a gente estava sendo lesado sem saber antes de existir leis que protegessem os nossos dados e que trouxessem para a gente um empoderamento em relação a isso. Eu detesto a palavra empoderamento, né? Parece uma coisa meio hype, mas a verdade é que, em relação aos nossos dados, a gente nunca teve o poder sobre eles. A começar do poder sobre os nossos dados, por exemplo, médicos, né? A gente passa a vida inteira indo em médico, e se a gente precisar fazer um compêndio, né, dos nossos dados relacionados à nossa saúde, a gente não tem. Não. Isso, e aí quem tiver qualquer questão, qualquer pergunta, pode colocar aqui no chat, que eu estou com o chat aberto, a gente vai respondendo, tá? Onde a gente estava, Rê? A gente estava falando, na verdade, você parou falando da palavra empoderamento, que você... que eu detesto a palavra empoderamento, mas a verdade é que a gente a gente não tem poder sobre os nossos dados, né? Então, por exemplo, os dados de saúde ficam cada um no lugar, né?
e se a gente precisar fazer um compêndio de todas as nossas informações sobre saúde, sobre tudo que aconteceu na nossa vida, a gente não tem. Fica um pouquinho em cada lugar. E então, passar essa informação para as pessoas que vão participar do processo de mapeamento dos dados é importante, porque trazer todo mundo para essa realidade de que proteger os nossos dados é muito importante para nós como cidadãos, eu acho que coloca todo mundo num outro patamar em relação a trabalhar com isso. A gente não começa a ver proteção de dados só como um problema do cliente. Proteção de dados é um problema de todos nós, como cidadãos, entendeu? E aí você engaja muito mais as pessoas, né? Então, por isso que eu acho que aquela palestra inicial para o trabalho ela é tão importante, para você trazer esse engajamento e passar a contar muito mais para as pessoas, vendo aquilo como um problema seu e não só um problema do cliente. Porque é lógico que o problema do cliente é importante, mas quando o problema do cliente também é teu, ele acaba sendo muito mais urgente, né? E aí é muito mais fácil você engajar. Outra pergunta e também, Emília, deixa eu só complementar esse seu comentário. Eu vejo que a LGPD, ou estar em conformidade com a LGPD, não é uma coisa que só a área de privacidade ou DPO, encarregado de dados, que é responsável. Todo mundo é responsável. Então, é o colaborador que trata aquele dado, que manda um e-mail, que acessa um sistema, que olha um site, é o encarregado que responde um questionamento de um cliente. Então, assim, é o processo do começo ao fim mesmo, é entender e tratar e repensar processos que, de repente, você esteja tratando dados que você não precisa tratar, ou não precisa daquele jeito, ou repensar. É um processo até de repensar processos. Então, você, além de você tratar, lógico, entender o tratamento, você também pensa se você está fazendo da melhor forma aquilo. Então, a gente teve experiência disso. A gente começou a mapear os processos e percebemos que a gente poderia otimizar e melhorar algumas coisas. Por que tratar desse jeito? Por que pedir isso? Por que pedir aquilo? Então, isso também, assim, não é só a chatice do mapeamento, é também a revisão do processo como um todo, né? Teve um cliente uma vez que a gente estava, antes dele contratar, a gente estava conversando sobre o processo e tal, e ele estava meio incomodado de ter que fazer isso, ele achava que não era algo interessante para a empresa, ele estava inconformado, e aí a gente conversando, e uma das coisas que eu falei para ele, de forma muito sincera, foi, você vai conhecer toda a operação da sua empresa de uma forma que você nunca conheceu também. Então, assim, ainda que você não esteja convencido que você precisa fazer isso por uma questão de proteção de dados, o que eu acho que está errado, e depois de terminar o processo a gente vai conversar sobre isso, e você vai falar para mim, eu tenho certeza que você vai falar para mim, eu acho que foi muito válido sobre esse aspecto, mas você vai reconhecer, em termos de conhecer os processos da sua empresa, vai ser muito válido, e você vai mudar processos, você vai otimizar processos. E dito e feito. Por quê? Porque a gente percebeu que ele estava com processos obsoletos, estava com processos repetitivos, 3, 4 áreas fazendo a mesma coisa, arquivando em 4, 5 lugares diferentes, fazendo 6, 7 backups diferentes de forma ineficaz, ao invés de fazer um backup de forma eficaz. Então, assim, é um processo de quase análise, né, da empresa, então, autoanálise. Então, é super interessante, ainda que não só pelo aspecto de proteção de dados, né, então, com toda certeza, o processo de implementação, né, de mapeamento é muito, por isso que a gente gosta de fazer esse processo mediante entrevistas com os gestores de cada área. A gente não manda questionário, a gente até pensou em otimizar esse processo dessa forma, mas assim, a gente prefere fazer menos empresas e fazer dessa forma do que fazer várias empresas e fazer de uma forma mais automatizada, por exemplo. Por quê? Porque é muito legal fazer dessa forma. Você tem uma entrega, uma análise mais sofisticada, mais completa, e vale muito a pena. Então, acaba sendo um processo um pouco mais complexo, mas ele vale a pena por conta disso, né? Eu acho que o resultado é bom. E tem mais 2 pontos, Emília, e assim, além da gente revisitar o processo, a gente atualiza políticas,
porque muitas vezes a gente percebe que aquilo que a gente mapeou não está na política, e não estou dizendo só na política de privacidade, não, é nas outras também. Nas outras, né? Com certeza, e eu acho que você deu um exemplo, né, de que você gosta da entrevista, e realmente é com a entrevista que você pega tudo, não tem jeito. Com formulário, essas coisas, eu tenho certeza que você não vai pegar. E muitas vezes, assim, pelo menos na nossa experiência, chamamos todos os gestores, e muitas vezes esse gestor leva o analista responsável por aquela atividade, porque realmente o gestor não está no dia a dia daquele processo, ele sabe como é, do começo, meio e o fim, mas aqueles detalhes pequenos, é um analista mesmo que vai ter, e você vai pegar muito mais nuances, muito mais informações com uma entrevista do que com um formulário, com certeza. Porque a gente acaba fazendo umas perguntas que induzem o entrevistado a lembrar de determinados processos que às vezes ele acha que não tem nada a ver com aquilo que está sendo mapeado ali. Com certeza. Então, assim, e outra, como a gente acaba fazendo de vários segmentos diferentes, a gente traz uns exemplos, às vezes, que ele fala, puta, é verdade, eu faço isso sim. Então, acaba valendo a pena. Então, sem dúvida, é um processo que acaba sendo mais rico e acaba valendo a pena mesmo. Com certeza. Renata, e me diga uma coisa, você lida com uma situação que é ter uma matriz no exterior, né? E a gente sabe que é um processo diferente fazer adequação quando você tem a matriz no exterior e principalmente quando você tem a parte de tecnologia, né? Não só localizada onde você está. Qual é a tua percepção do processo de adequação dentro dessa realidade? De você estar aqui, ter uma operação aqui, você ter tratamento de dados também em outros lugares, a matriz está fora. Qual que é a tua percepção sobre o processo de adequação dentro dessa realidade? Com certeza, com certeza. Se a gente estivesse só no Brasil, seria muito mais fácil, absoluta certeza. Mas, com uma matriz no exterior, a gente, lógico, né, que tem que fazer a compatibilização das regulamentações, não tem jeito. Eu não diria que é um processo difícil, eu diria um processo trabalhoso. Então, como você bem sabe, a gente tem área de TI fora, área de TI dentro, a gente tem algumas áreas lá fora que tratam dados, algumas áreas aqui dentro que tratam dados. Então, é mais trabalhoso, porque você tem que juntar informações dos dois lugares, você tem que entender como é a lei de proteção de dados lá, como é a nossa lei de proteção de dados, mas a nossa experiência, pelo menos, não foi traumática, a gente conseguiu sobreviver a essa dificuldade ou esse trabalho, acredito eu que pelo fato da gente ter feito a conscientização, o aculturamento, as conversas, chamar para perto, eu acho que isso também faz com que a gente tenha um processo um pouco menos difícil, dizendo assim. E sobre o aspecto técnico, Renata, você acha que o fato da empresa ser uma empresa de cripto, e a gente sabe o quanto o aspecto de ser uma empresa de cripto e ter a parte relacionada à custódia torna esse segmento vulnerável e mais visível a ataques? E depois a gente fala um pouquinho da experiência que eu acabei tendo que passar com uma empresa de cripto que sofreu um vazamento de dados, que é um incidente de segurança. Em relação à tecnologia, o que você acha desses desafios, né? Porque a gente sabe que não tem tecnologia 100% segura, né? A gente sabe que a tecnologia torna algumas coisas computacionalmente improvável ou não, né? Mas nada é 100% seguro. O que você acha em relação a essa questão da tecnologia? Qual é a experiência sua em relação à Nova Dax, dos desafios da tecnologia para esse segmento de cripto especificamente? Vamos lá. Acredito que não só o segmento de cripto, né, mas em especial o segmento de cripto, que é um segmento que é completamente de tecnologia. Não tem como dizer de outra forma, porque todo o mercado, todas as operações acontecem
não existe como um mercado tradicional, que existe um dinheiro que você pega, que você paga. Não, é tudo muito automático, é tudo muito tecnológico e é tudo blockchain, é tudo muito rápido. Então, assim, quando a gente começou a revisar, principalmente o processo de LGPD, então, aquelas coisas básicas, não pode ter acesso ao USB para não ter nenhum tipo de vazamento de dados. Quando a pessoa entra na empresa, ela tem um treinamento específico de segurança da informação. Esse treinamento é feito na entrada e depois, periodicamente, a gente treina os colaboradores para lembrar as responsabilidades, o que é dado para ele como suporte e o que é esperado dele. E uma outra coisa que eu acho que a gente também trabalhou bastante nisso quem tem que ter acesso a essa informação é quem tem que ter acesso. Não é para ter acesso pessoas que não tratam ou não lidam com aquele dado. Então, se você entrou na Novadax e recebeu acesso para um sistema X, e você mudou de área, você não é para ter mais aquele acesso. Então, realmente estar preocupado com dar acesso para quem tem que ter acesso. Só vai ter acesso àquela informação quem precisa ter acesso. Isso também, é lógico que isso não vai acabar 100%, não vai me dar segurança de 100% de um vazamento de dados, mas isso vai mitigar o meu risco em relação a esse tipo de vazamento. E mais uma coisa que eu acho que, não só a Novadax, mas acho que todas as empresas fazem ou deveriam fazer, que o colaborador se desligou da empresa, sendo ele desligado ou se desligando, imediatamente cortar acesso, porque senão existe aí a possibilidade de um vazamento de dados. E vazou. Graças a Deus, eu nunca tive a experiência de um vazamento de dados, então não tenho essa experiência, e espero só ter teoricamente, na prática não quero ter essa experiência, mas a gente pensa bastante não só na segurança do cliente, mas na segurança da Novadax também, porque se você tiver um vazamento de um dado, é ruim para o cliente e muito ruim para a Novadax, com certeza. Sem dúvida, porque a questão a LGPD em geral, ela tem um contexto muito reputacional, né? Então, o vazamento de dados, ele não é só ruim financeiramente, como ruim reputacionalmente também. Tem diversos desdobramentos. Ainda que você não tenha um vazamento no nosso segmento de cripto, né? Você não corrompa a questão financeira, né? Você não tenha vazamento de senha, você não tem invasão de fundos e tudo mais. Ele sempre demonstra uma fragilidade, né, da tecnologia. E para uma empresa desse segmento, qualquer tipo de fragilidade na tecnologia é ruim. É uma empresa de tecnologia, né? Então realmente não é um bom sinal, né? Então, reputacionalmente, é sempre muito ruim. Mas, de qualquer forma, uma das coisas que a gente tem que trabalhar sempre é a questão da política de incidente, né? De segurança, porque a gente não quer ter essa experiência, claro, mas é importante a gente estar preparado para ela, se ela acontecer. Se isso um dia acontecer, a gente tem que estar preparado. Então, a política de incidente de segurança é um documento extremamente importante, que em determinada fase do processo a gente tem que trabalhar e a gente tem que estar preparado para isso, se isso acontecer, porque quando acontece realmente são 3, 4 dias sem dormir, e mesmo antes da LGPD, porque quando eu passei por essa experiência, a LGPD ainda não tinha entrado em vigor, mas existia toda uma preocupação de agir como se ela já estivesse em vigor, porque ela já estava publicada, ela estava no período de vacácio. Então, assim, o que uma empresa quer? Ela quer agir como se estivesse em vigor. Então, realmente é um processo que ninguém quer passar. Tem um comentário aqui da Andréa de Souza dizendo o seguinte: em relação à ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está ocorrendo atuações em empresas que nem começaram a implantação. Eu acho que a Andréa está querendo dizer autuações, né, Andréa? Só me confirma se é isso mesmo. Autuações em empresas que nem começaram a implantação da LGPD, pois mudar a cultura de algumas empresas é difícil, é isso mesmo. Eu acho que ainda não está acontecendo autuação da NPD. Por quê? Porque o processo de fiscalização ainda está em processo de aprovação. Ele estava em consulta pública e agora ele está aguardando o processo de aprovação.
Então, ainda não está acontecendo autuação pela ANPD, o que não impede autuação por outros órgãos, como, por exemplo, o PROCON. PROCON fez autuações, Ministério Público fez autuações, outros órgãos já fizeram autuações com base na ANPD, na LGPD. Até o próprio Judiciário já aplicou disposições da LGPD em decisões judiciais. Mas a ANPD, especificamente, ela ainda está num processo de criar regulamentações internas para aplicação da LGPD. Então, ela criou a regulamentação do processo de fiscalização, ela criou a regulamentação e está em audiência pública, o processo para a questão das agentes de tratamento de pequeno porte. Então, ela está nesse processo ainda de falar como ela vai aplicar a LGPD. Então, eu não tenho visto nada assim de autuação da ANPD. Mas, em contrapartida, né, Emília, a gente tem estudos que dizem que muitas empresas ainda não começaram a implementação da LGPD. E acho que um grande percentual de empresas ainda não começaram. Pequenas ou grandes, médias, mas tem muitas que ainda não começaram. Exatamente. E sabe o que é pior? Eu converso com muitos empreendedores, e até por conta de fazer consulta e tal, e às vezes no canal mesmo, tem algum vídeo de LGPD e vem uma pergunta no canal, não, mas eu acho que LGPD não se aplica mesmo para minha empresa, não é? Aí eu pergunto, por que você acha que não se aplica? Porque eu só trabalho com dados físicos e não digitais. Então, assim, ainda tem muito empreendedor, empresário que acha que a LGPD não se aplica por ele por algum motivo específico. Ainda tem muito empresário que não está fazendo adequação porque acha que a LGPD não se aplica para ele especificamente. Ou porque acha que não trata dados pessoais, porque é uma indústria. E aí, outro dia, a gente fez um projeto de adequação para uma empresa, que era uma indústria mesmo, e todos os empregados, quando iam fazer a instalação do equipamento industrial na empresa do cliente, forneciam dados pessoais sensíveis para o cliente da equipe que ia fazer. Por quê? Porque tinham dados médicos por conta de segurança do trabalho, dados de audiometria. Tudo isso era fornecido para o cliente, para a equipe poder entrar na indústria. Quando é que o empresário ia imaginar que ele tinha, além de tudo, um tratamento de dados pelo seu próprio cliente, que tinha a função de operador de dados como cliente, para tratamento de dados sensível. Então, assim... É um mundo bastante... eu acredito que, colocando mesmo a mão na massa, né, do jeito que a gente vem colocando, realmente você vem descobrindo coisas e vem cada vez mais aprendendo e tentando entender esse mundo LGPD, porque é uma coisa que a gente está aprendendo todo dia, e é por isso que eu acho que ele é vivo e a gente vai ter sempre que estar revisitando, atualizando termo de uso, atualizando políticas, atualizando contratos, atualizando tudo que tiver que atualizar, conscientizar, e não é uma vez, você vai conscientizar na primeira vez, depois no ano seguinte conscientizar de novo, vai manter sempre todo mundo informado, lançou uma política, avisa o cliente, se for necessário, ter a adequação dele ter que, novamente, aceitar aquela política, vai ter que aceitar, é o colaborador que vai ter que entender o que mudou, o que não mudou, se é novo, se é velho. Então, assim, é um trabalho que a gente não tem término, é uma coisa que vai sempre acontecendo e não tem monotonia na nossa LGPD, de jeito nenhum. Por isso que a Maísa está fazendo um comentário super interessante, né? Que é justamente porque não é um trabalho que começa, tem fim, e aí acaba, aquela turminha que trabalhou naquilo acaba, né? Vai cada um para sua casinha, a da importância, né, da criação de um comitê multidisciplinar para cuidar desse assunto dentro da companhia, né? E não é uma pessoa que cuida, não é a pessoa do TI, ou a pessoa do jurídico, ou a pessoa do compliance, né?
precisa ter um comitê multidisciplinar, porque várias áreas interagem com esse assunto, e é importante que pessoas dessas várias áreas participem desse comitê. E esse comitê ele vai estar sempre ali funcionando, ele não termina depois que o trabalho de adequação, em tese, acaba, porque esse trabalho não acaba, ele está sempre, né, ongoing, e ele não termina. Até por isso que você tem a terceira fase, que é o monitoramento, né? Você monitora, talvez você pegue algum ajuste, e aí você revisita os processos novamente. Então, realmente ele não vai acabar nunca, ele vai ser sempre cíclico de terminou uma coisa, revisa outra, terminou uma coisa, revisa outra. É que se você manter sempre revisado, você vai ter muito menos trabalho. Sim, sim. Com certeza. Você não deixa acumular e para fazer uma vez só por ano, né? Você tem que estar sempre ali atrás de todo mundo. E aí, tem processo novo, né? E aí, tem alguma coisa que você está precisando conversar comigo? Tem projeto novo aí? O que vocês estão pensando de projeto, né? Sempre dá um pulinho no pessoal de projetos. E aí, gente, o que está rolando? Tem projeto novo? Me conta desse projeto. E aí, você fica, olha, aí tem uma interface com proteção de dados. Acho que você pode pensar nisso, porque não dá para a gente também só esperar eles chamarem a gente, porque eles, em geral, não vão chamar. Ainda mais quando você acumula a função ou de jurídico e LGPD, ou de compliance e LGPD. Por quê? Porque ele sempre tem aquela ideia de que LGPD e compliance empata negócio, e aí como é que vai chamar esse povo para reunião de projeto? Não, deixa eles, a gente chama no final, lá quando estiver quase soltando o negócio, aí a gente pergunta se pode, se não pode, se tem alguma interferência ou não. Então, a gente tem que estar sempre assim, né? E aí, gente, tem algum projeto novo e tal? Eu, quando trabalhava interna, né, eu era diretora jurídica de compliance e risco também. Eu fazia, numa startup, eu fazia isso, eu ia como quem não quer nada lá no pessoal de produto, no pessoal de CX, né, o Félix que sabe, ele me via lá, eu ia lá, gente, tem alguma novidade, o que está acontecendo, o que está rolando? Aí todo mundo contava, mas se eu fosse esperar, ser chamada para uma reunião de projeto de produto, isso não acontecia. Então, a gente também tem que estar sempre, né, ali sondando um pouquinho para fazer com que esse trabalho seja ongoing mesmo. E uma coisa, Emília, que eu acho que é até importante para a gente, talvez, não vou justificar, mas vou tentar explicar, né, que existem lá seus conflitos em relação a um DPO, encarregado de dados. Que era a minha próxima pergunta. Ser um compliance também, mas até pelo tamanho da minha empresa neste momento, talvez mais para frente a gente não tenha mais essa estrutura, mas hoje, até pelo fato do tamanho que nós somos aqui no Brasil e pelo chapéu que eu já exerço de compliance e risco, então já ter o chapéu da conformidade, né, do programa, da governança, foi a forma mais, não digo fácil, mas mais correta que a gente conseguiu colocar a proteção de dados, a privacidade, a conformidade à LGPD, juntamente com o chapéu de compliance. Lógico que muitas vezes, e aí você está aí para não me deixar mentir, realmente pode existir algum tipo de conflito, tal, e a gente normalmente entra com vocês e pergunta, Emília, o que você acha disso? Maísa, o que você acha daquilo? Porque realmente pode ser conflitante? Pode. É que neste momento, do tamanho que nós estamos, é a única forma que a gente pensou em permanecer ou tentar a conformidade da melhor forma possível, né? E não foram os únicos, né? A gente tem, bem dividido o número de empresas que acumulam essa função, do número de empresas que contratam uma pessoa só para ser DPO e o número de empresas que às vezes optam por terceirizar a função de DPO, como é o caso da Patrícia, a nossa última convidada para a live do mês passado. E realmente, eu acho que a questão do conflito, e que a gente costuma falar sempre, que o conflito existe quando existe uma função operacional, né, quando executora, e uma função de DPO. Quando você está no compliance com uma função mais de diretriz, né, quando você está criando política só, esse conflito nem é tão evidente. Ele é muito mais evidente quando você tem uma função operacional. Por quê? Porque quando você está fazendo a operação e você está
analisando, mapeando e monitorando a operação, realmente existe um conflito, né? Ele parece evidente. Toda função, a mesma coisa quando a gente está analisando só pelo compliance, né? Quando a gente faz compliance, a gente sabe que a gente não pode ter o operacional e o executor do compliance na mesma posição. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que a gente diz sempre que, em tese, isso pode acontecer o conflito, mas não sempre na prática. Tudo vai depender da abrangência da função dessa posição e de tudo que está dentro da função dele. E se ele tem também tempo para as duas coisas, né? Porque isso é uma coisa que a gente já teve questionamento em outros escritórios de proteção de dados ao redor do mundo. O quanto você tem de tempo para se dedicar às duas funções? Eu tenho 50% de tempo para cada uma, ok. Eu tenho 99% de tempo para a função de compliance, 1% para a função de DPO, aí não vai. Realmente, você não tem uma incompatibilidade aí natural, até pela própria questão do tempo, né? Então, aí a coisa acaba não funcionando por uma questão de tempo. Bom, Renata, a gente já está meio que aqui finalizando. Eu queria te pedir um último comentário em relação a quem está aí, ou não começou o processo de adequação, ou está no início de processo de adequação e não sabe exatamente se continua ou não. Qual que é a sua visão sobre o processo, a importância desse processo? Qual que é a sua visão sobre isso, sua recomendação sobre o processo de adequação da LGPD? E qual é também o seu apontamento em relação a esse processo dentro do segmento de cripto? Vamos lá, vou dividir essa resposta em duas partes, né? Então, qual que seria a minha recomendação, minha sugestão, né? Vou pegar meu chapéu de compliance aqui. Quem não começou, ou quem ainda está só iniciando as primeiras tratativas, acredito que deveria dar mais ênfase a isso. No meu caso, para mim foi muito claro que eu não tinha braço para fazer, então a gente fez a parceria com vocês, então a coisa aconteceu por este motivo. Lógico que se eu estivesse fazendo sozinha, talvez eu tivesse aí muito atrás do que o nível que a gente está hoje. Então, a minha sugestão comece de uma forma bastante intensa, porque a gente não sabe muito bem aí quando que realmente a gente, de repente, a NPD ainda tem que, lógico, regulamentar algumas coisas, mas ela pode regulamentar de um dia para o outro, e aí a gente realmente corre aí um risco de não estar em conformidade, e as multas, as penalidades são bastante grandes, e acho que a gente nem está aqui para ficar passando a lei, mas acho que todo mundo aqui deve ter minimamente lido a lei, né? E no segmento cripto, acho que é um segmento aí que muito se fala, né, do anonimato, muito se fala. Eu acho até que a gente é meio que marginalizado, porque é um segmento que é utilizado para coisas erradas, que é um segmento que as pessoas se escondem. Realmente é um segmento... Se esconder, querem se esconder. Realmente é um segmento que hoje, na verdade não hoje, mas eu acho que é o glamour do segmento, realmente é o anonimato, porque você tem a blockchain, não é que você faz as coisas escondidas, é que você tem privacidade em relação às suas operações. Não adianta dizer que você tem privacidade em seu nome, né? Mas a sua carteira, eu consigo ver que foi para lá, foi para cá, veio para cá, foi para lá, tem tanto de saldo ou não tem, porque existem ferramentas aí para isso. A Novadax, juntamente com algumas outras corretoras, elas são membros, né, da AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. É uma associação que espera e trabalha, né, para trazer esse segmento e esse ecossistema cada vez mais seguro e mais saudável. E como você bem disse, né, a gente tem uma instrução aí, que é a Instrução Normativa da Receita Federal 1888,
que é uma instrução que exige reportes mensais à Receita e exige informações que você só vai ter se você tiver um Conheça Seu Cliente, um Know Your Client robusto. Isso daí, então, quem utiliza Exchange tem sim que passar os seus dados, a gente faz esse reporte, mas não pelo fato da gente fazer esse reporte que a gente não cuida desses dados. Então, a gente tem todo o cuidado com esses dados são reportados para a Receita mensalmente, mas eles são devidamente cuidados dentro da corretora. É um segmento que vai se tornar regulamentado aí nos próximos... Existem apostas nos próximos meses ou só em 2023, mas é um segmento que vai se tornar regulamentado, espero eu, que da melhor forma possível, da melhor forma possível e da forma mais segura para o segmento e que seja o mais correto, né, para esse nosso ecossistema se tornar cada vez mais seguro e acabar com esse preconceito, né, do segmento ser um segmento aí marginalizado. Rê, tem uma pergunta aqui da Andréia, não sei se você consegue enxergar aí no chat. No caso da corretora, fazemos todo o cadastro na plataforma e escolhemos o tipo de investimento, porém, deixamos de operar por quanto tempo os dados ficam armazenados na plataforma? Boa pergunta. Da mesma forma que qualquer outra empresa. É até bom você ter tocado nesse assunto, porque eu esqueci de comentar uma coisa. Quando a gente fez o processo, né, de mapeamento, o escritório da Emília, a equipe da Emília, lógico que fez todo o embasamento para colocar todos aqueles dados que a gente tratava dentro de uma base dentro da LGPD. Então, a gente, do máximo que a gente pôde, a gente fugiu, né, como todo mundo sabe, do consentimento e do legítimo interesse, porque são as bases mais complicadas para uma empresa. E aí, como a gente tem aí reportes que a gente precisa fazer até em decorrência da IN 1888, ou em decorrência de algum processo que a gente venha a ter, a gente fica com os dados, o cliente, por exemplo, você faz o cadastro na plataforma, se você não pedir o cancelamento dessa sua informação, essa informação vai ser mantida na nova DAX. Se você pedir o cancelamento da sua conta ou do seu relacionamento, todas essas informações vão ser as que não são necessárias, né, para algum tipo de reporte ou para algum tipo de necessidade que a gente tenha judicial, elas vão ser apagadas e o que permanecer vai ficar na nossa base pelo prazo legal, né? A gente tem que guardar, até porque a gente tem obrigações legais a cumprir. E nesse caso, né, que é cliente, a obrigação legal é relacionada à Receita Federal. Então, o prazo de armazenamento desses dados é de 5 anos, que é o prazo para cumprimento da instrução normativa. E as informações para a Receita Federal, o prazo de armazenamento é 5 anos. Então, dado de cliente especificamente, ele fica armazenado depois do cancelamento da conta por, no máximo, 5 anos. É lógico que as empresas têm obrigações legais diferentes. Por exemplo, o dado de um empregado, quando sai da empresa, ele fica armazenado por mais tempo, né? Porque tem obrigações legais relacionadas a empregados que duram mais tempo do que a com cliente. Então, cada tipo de dado vai ter um prazo, né, de manutenção por obrigação legal diferente de outros, mas os clientes, especificamente, são só o prazo da Receita Federal, que é o prazo das obrigações tributárias, que é um prazo genérico de 5 anos. Então, isso é o máximo que vai ficar, né, Rê? Bom, gente, não temos mais perguntas aqui, então, Renata, mais algum comentário, mais alguma observação? Não, só agradecer o convite, agradecer as pessoas que participaram aí da nossa live, foi um prazer, e se tiver novos convites, será um grande prazer para a gente. Obrigada, Renata, foi um prazer.
Fazia tempo que a gente queria fazer alguma coisa juntas, né? Queria muito, e é isso aí, eu acho que quem ainda não começou, que comece, quem ainda está nos primeiros passos, tenta dar uma acelerada, e assim, eu sou apaixonada por compliance, e me tornei apaixonada também pelo assunto LGPD, e está sendo muito, muito rica a experiência de trabalhar com isso e permanecer na conformidade da LGPD em nome da corretora, né? Não, e é legal, assim, o que eu gosto de trabalhar com esse assunto é, assim, trabalhar por permanecer na conformidade, garantindo para os indivíduos algo que é muito importante. Eu acho que isso aqui é muito recompensador, né? Quando você está trabalhando com algo que faz as empresas trabalharem e melhora a nossa condição, porque eu acho que os indivíduos andam cada vez com menos poder sobre as coisas, né? Depois que as redes sociais começaram a ganhar tanto corpo, algumas empresas começaram a ganhar tanto corpo, tanto poder, né? Com informação, com dado, isso virou um ativo tão importante, e algumas empresas cresceram tanto com base em dados, nos nossos dados que a gente compartilha de uma forma tão sem nem pensar, né? A gente começou a compartilhar foto, informação, gostos, responder pesquisas. A gente nunca imaginou para que tipo de coisas isso estava sendo utilizado, né? Aí, de repente, depois de um tempão, é que a gente começou a ver o quanto de engenharia social pode ser praticada para o bem e para o mal com todos esses dados. Eu acho que a LGPD tem muito disso, da preocupação que veio, né? Depois de tudo aquilo que a gente escutou, depois que o Snowden começou a falar, né? Depois que a gente teve Cambridge Analytica, né? Escândalos envolvendo isso, aí que a gente começou a ver, nossa, quantas coisas, né, a gente trocou por joguinho na internet, por brincadeirinha, veja como você vai ser quando ficar mais velho, dado sensível, né? Então, assim, trabalhar com isso eu acho que é muito recompensador, tanto quanto eu gosto de trabalhar com criptografia, né? Coisas que preservam e que garantem a nossa privacidade, coisas que ao longo do tempo as pessoas foram perdendo, né? Nesse mundo de dados, né? De É o transferência respeito de com os dados. nossos dados, né? É o respeito com os nossos dados, é a forma da gente garantir a segurança dos nossos dados, né? Acho que Exatamente. é muito, muito, muito gostoso trabalhar com LGPD. É isso aí. Super obrigada, Renata, foi um prazer, e a gente ainda vai se falar outras vezes sobre outros assuntos parecidos com esse. Quem sabe a gente não fale sobre metaverso, né? Já que NFTs, que é o nosso próximo assunto. Tá bom? Ótimo. Super obrigada. Obrigada a você. Super obrigada para todo mundo que participou. A gente vai ficar com essa live gravada, então indiquem para outras pessoas que podem se interessar por esse assunto. E a gente se vê na próxima live. Até mais. Obrigada. Boa noite, pessoal.